Boa tarde, vamos começar agora a apresentação da nossa camisaria Cangaço Fino. É o nosso projeto da disciplina de Organização Racional do Trabalho, tá? Coordenado pela professora Tatiane Balbi Fraga, onde os componentes do grupo somos eu e Dario Soares, eu Maria Gabriela, e a nossa camisaria Cangaço Fino, contextualizando um pouco, tá? Ela está localizada na cidade de Caruaru, Pernambuco. E como nós sabemos que em Caruaru nós temos uma grande relevância do setor têxtil, ele é muito forte aqui, dado a Feira da Sulanca, dado também as feiras próximas como a Feira de Toritama, Santa Cruz, então nós temos um fluxo muito grande de pessoas nessa região em busca desses itens, né, de roupas de camisaria, e com isso o diferencial da nossa camisaria, diferentemente das outras que estão aqui, ela está na produção sob demanda, ou seja, nós temos um grande poder de personalização e um acabamento de alta qualidade. O portfólio da camisaria Cangaço Fino, ele busca atender desde a moda casual até aquelas que são voltadas para uniformes mais corporativos. E apesar do grande potencial, né, de crescimento por sermos uma empresa de camisaria personalizada, né, onde nós trabalhamos com bordados e trabalhamos com a parte de serigrafia, nós temos alguns gargalos produtivos, nós temos alguns retrabalhos, algumas dificuldades no controle de qualidade da nossa empresa. Vale salientar que nossa empresa é uma empresa de médio porte, tá? E como nós temos a gestão de pedidos personalizados, isso acaba dificultando um pouco. Nós não temos aquele padrão a ser seguido, né? Nós temos uma personalização onde o cliente é que nos vai dar a demanda. Com isso, nós precisamos de uma estrutura coordenada e uma estrutura que atenda dentro do tempo especificado e na qualidade da nossa empresa as exigências do nosso cliente. Sendo assim, os objetivos do nosso projeto são analisar o ambiente produtivo e identificar os pontos críticos que nós temos, alguns já foram falados anteriormente, né? Como a gestão que nós devemos ter dos processos e afins. Nós precisamos reduzir o tempo de setup das máquinas, decorrente da alta personalização dos nossos produtos. Nós precisamos levantar indicadores de desempenho, né, que vão nos auxiliar na tomada de decisão. E nós precisamos adotar tecnologia para uma gestão enxuta e uma gestão flexível. Sendo assim, vamos falar um pouco sobre as etapas do nosso processo produtivo. Nós recebemos a matéria-prima, que nesse caso seria o tecido, né? Seja ele para a confecção da nossa camisa polo, camisa social, dos nossos fardamentos, e seja ele para a parte das nossas camisas básicas que vão para a serigrafia. Então, nós recebemos a matéria-prima, que são os tecidos, nós temos a etapa de risco e corte, onde a depender do tipo de camisa que for solicitada, né, nós vamos ter um tipo de corte diferente. Então, nós temos os moldes dessas peças, nós temos a personalização, que, como eu disse, pode ser através da serigrafia ou do bordado, e também temos a parte de costura, revisão e embalagem. Detalhando um pouco mais, né, os nossos métodos de trabalho, nós vamos receber o tecido. Recebendo o tecido, nós vamos avaliar que tipo de pedido o cliente fez. Seja ele um pedido de uma camisa para um ambiente corporativo, seja ele um pedido de uma camisa para serigrafia, com gola, sem gola, com manga, sem manga. Então, depende do pedido do cliente. Recebendo esse pedido, nós vamos adaptar o nosso tecido ao molde que corresponderá ao pedido desse cliente. Posteriormente a esse molde, né, nós vamos fazer o corte do tecido, toda a parte de costura e partiremos também para bordado e serigrafia. A depender do que seja, iremos para o setor que cuidará da parte do bordado ou então iremos para outro setor que trabalha a parte de serigrafia. Após isso, nós vamos ter os ajustes finais de costura das peças e nós vamos ter a parte de montagem. Como bem se sabe, quando nós trabalhamos no setor de camisaria, as peças elas vêm duas partes que precisam ser unidas no final de tudo. Então, tendo a união dessas partes e a montagem, nós fazemos a revisão, que é justamente aquele acabamento das linhas de costura, corte e retirada de pelos. Iremos para a passadoria, que é a parte onde as nossas peças elas serão passadas de fato ferro a vapor, né? Onde tirarão todos os amassões dela e passarão por um processo de qualidade, onde avaliaremos se tem mais alguma coisa que pode ser feita para melhorar o nosso pedido e manter o padrão de qualidade. Logo após, o nosso produto vai para a embalagem. E, após o setor de embalagem, nós vamos despachar os nossos produtos para os nossos clientes.
Pois bem, nas tecnologias envolvidas, nós podemos citar que na parte de recebimento e armazenamento, nós temos estantes, nós temos suportes para os rolos, dado que são muitos rolos de tecido que nós recebemos. Então, temos essa parte aí mais estática de recebimento. Na parte de corte, nós trabalhamos com o sistema CAD, pode ser trabalhado com o sistema mesa de infesto, que no caso, o que seria essa mesa de infesto? Essa mesa de infesto, ela seria utilizada para empilhar as camadas de tecido. Como eu disse, a depender da demanda, os tecidos são empilhados, vem um molde para corte. Após o molde de corte, ela passa para as demais etapas. Precisaremos também impressoras para esses moldes, dado que trabalhamos com personalização, então nós temos que ter moldes específicos para aquele tipo de camisaria. Bordado, nós poderemos trabalhar com alguns softwares para o bordado, né? Temos, por exemplo, o software Wilcom, nós temos as máquinas Tajima, que também são muito boas para a parte de bordado. E o software Wilcom para a serigrafia, dado que na parte de serigrafia nós precisamos ver a arte que o nosso cliente quer, preparar essa arte dentro desse software e só depois disso levar para as telas para serem impressas na camisa. Para a parte de costura, nós poderemos utilizar máquinas overlock, galoneiras, que são para o acabamento de mangas e barras das camisas, máquinas também para botão. Para a embalagem, nós podemos utilizar seladoras, etiquetadoras e máquinas de passamento a vapor. Quando tratamos de ergonomia e segurança dentro da nossa empresa, nós pensamos em postos de trabalho adaptáveis para costas e pés, dado que o nosso funcionário ele vai passar muito tempo sentado, pois trabalha com costura, principalmente aqueles que vão trabalhar no bordado, aqueles que vão trabalhar na fase final do acabamento, retirada de pelos, retirada de fiapos ou algum outro problema que tiver, vão trabalhar muito tempo sentado. Então, nós precisamos de um ambiente de trabalho extremamente confortável, cadeiras ergonômicas, mesas ergonômicas, tudo isso para que o nosso funcionário ele não tenha doenças por movimentos repetitivos ou então doenças por falta de ergonomia, como por exemplo a LER e a DOR. Uso de EPIs, porque estamos trabalhando com máquinas de corte, estamos trabalhando com máquinas que podem sim causar danos aos nossos funcionários, então nós precisamos de EPIs, como por exemplo luvas, botas e afins. E também os nossos programas de prevenção de riscos, como por exemplo o PPRA e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional devem ser implantados e atualizados. Todos os servidores devem estar arpados, uso do EPIs, como usar, o que fazer em caso de acidente e como também a nossa empresa deve proceder com o caso de algum acidente ou incidente que possa vir a ocorrer com o nosso colaborador. Chegando na parte de inspeção de qualidade, que é uma área que eu havia citado que nós precisamos de fato de uma atenção, porque além de ser uma empresa que personaliza o seu pedido, nós buscamos entregar sempre o melhor para o nosso cliente. Então, o nosso foco em qualidade, ele é altíssimo. Sendo assim, nós dividimos em 3 tipos de inspeção o nosso processo. Nós temos a inspeção de recebimento, a inspeção em processo e a inspeção final. Se tratando da inspeção e recebimento, ela vai ser feita no momento que nós estamos recebendo os tecidos, é a nossa parte inicial. Então, nós vamos verificar os tipos de tecidos, se vieram corretos, as linhas, os tipos de tinta para serigrafia. E essas linhas seriam referentes tanto à linha que vai costurar os nossos tecidos, como à linha que vai ser utilizada para o bordado, que são linhas diferentes, né? Como bem sabemos, tem gramaturas de linhas diferentes, não somente gramaturas, mas cores e afins. Então, elas têm que vir conforme a especificação que nós fizemos para o nosso fornecedor. No recebimento, na parte de inspeção durante o processo, é a inspeção durante as etapas produtivas. Como citadas as etapas anteriormente, nós devemos fazer isso para evitar o retrabalho. Principalmente naquelas partes que são mais críticas, como por exemplo a serigrafia, a arte da serigrafia. Se a arte vem errada, consequentemente aquele pedido vai vir completamente errado. E uma vez feita a serigrafia na roupa, no tecido, ela não tem mais como ser ajustada ou refeita. Então, infelizmente, seria um produto para descarte, não é isso que queremos na empresa. Por isso, nós devemos verificar as etapas, verificar o tipo de letra do bordado, verificar a gramatura da linha do bordado, para que esse bordado não saia diferente daquilo que o cliente pediu, e assim sucessivamente até a etapa de acabamento. Inspeção final é justamente aquela etapa que a gente vai verificar após o acabamento. Como é que está a conformidade do meu pedido de acordo com as especificações? Como é que está o tamanho das camisas? Porque, como você sabe, temos tamanhos PP,
P, M, G, GG e os plus, que seriam G1, G2 e G3. Então, além da personalização dos nossos produtos com relação ao tipo da camisa, nós também temos com relação aos tamanhos. Então, vamos verificar se os tamanhos, o quantitativo de tamanhos que o cliente pediu está de acordo com o que está no meu produto final, se o acabamento, a serigrafia, o bordado, a gola, a manga, como ele pediu, está conforme as especificações. Na nossa inspeção de qualidade, nós também temos as inspeções por etapas, que é como eu estava aqui citando para vocês. Nós temos a entrada, o processamento e a parte final, que foi o que nós vimos no quadro anterior. Os itens verificados vão ser mais uma vez costura, bordado, estampas, medidas, algumas ferramentas que nós podemos utilizar da engenharia de produção para aplicar nessa verificação. Poderia ser, por exemplo, os Poca-Yokes. Como nós temos no início o recebimento do nosso material, que é o nosso tecido, nossas linhas, e nós precisamos levar os nossos tecidos para cortes nos moldes, um exemplo muito bom de aplicação do Poca-Yoke seria em gabaritos para posicionar os tecidos, ou então posicionar os bordados, ou então posicionar as serigrafias. Caso o bordado ou a serigrafia ou o tecido não estivesse dentro do molde, automaticamente acionaria um dos cards. Podendo utilizar também o diagrama espinha de peixe, mas também conhecido como Ishikawa, para nós identificarmos, conseguirmos detalhar os nossos problemas, nossas causas raízes de alguns problemas que temos, então seria de fundamental importância utilizá-lo. Para registro e análise desses dados que nós encontrarmos, ou também para registro e análise dos pedidos e também das nossas inspeções que nós estamos fazendo, tanto no início como no processamento, como no fim, nós podemos armazenar esses dados e também inspecionar através de checklists que vamos apresentar na próxima tela. Para nossa melhoria contínua, que é isso que nós buscamos sempre, nós podemos utilizar o Kaizen. Isso pode ser feito através de auditorias de conformidade, auditorias com implementação de alguns sistemas que nós temos na engenharia de produção que podem ser aplicados à empresa, tendo em vista essa melhora e essa entrega da qualidade que nós queremos. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Me chamo Dario, Vou dar continuidade aqui à apresentação, como o Gabi já tinha bem introduzido sobre inspeção e qualidade. Agora apresentando o nosso checklist de inspeção final de qualidade. Basicamente, a gente vai ter todos os dados do pedido, do cliente, a data em que foi realizada a inspeção, esse checklist, visando ter o controle da qualidade exigida, nas especificações da camisaria. Nelas, vamos ter a inspeção da costura, do bordado, da serigrafia, acabamento final, enfim, dentre outros. Basicamente, na costura a gente vai ter uma inspeção em relação a se os fios estão soltos, se a costura está bem alinhada, se a costura está bem reforçada, se a barra e os punhos da camisa são consistentes. Em relação ao bordado, vamos ver se o design está conforme o layout que foi aprovado, o layout definido. Se os fios estão bem fixados, para não ter falhas, para não ter defeitos. Se as cores também estão corretas dessas linhas do bordado. Para a serigrafia, que também será um diferencial na empresa, vamos ver se a estampa está bem posicionada, se está posicionada de forma correta. A gente tem que ter uma padronização dos ângulos e dos locais onde a serigrafia está sendo posicionada. Tem que ser verificado se não há falhas, se não há manchas ou borrões na serigrafia. Manter aquele padrão de cores sempre vivas, realmente cores que coincidam com a qualidade mínima exigida. E uma boa fixação da tinta, a gente tem aquele toque seco, para que não venha até mesmo poluir o tecido, a malha que está sendo inserida a serigrafia. E o acabamento final, medidas corretas, botões bem fixados, para que eles não fiquem caindo, etiqueta e embalagem corretas, personalização conforme pedida, enfim. E aí, diante dessa inspeção de qualidade,
a gente vai ver se o pedido ele está aprovado ou reprovado, né? Ou se a gente vai rejeitar esse pedido. E aí, após esse controle de qualidade, a gente pode também definir onde que estão sendo averiguados os problemas, os defeitos, né? As falhas. Se é na etapa da costura, se é no bordado, se é na serigrafia, no acabamento. E também dizer uma provável causa do que pode estar acontecendo, né? Não apenas com os supervisores, mas também com os próprios colaboradores. Isso pode ser relatado e qual que seria a ação corretiva para esse problema. Basicamente, entrando um pouco no layout da fábrica, a gente vai ter algo bem interessante, né? Se tenta ter um layout que seja o mais humanizado possível, em que se entregue também áreas de coffee break para os colaboradores, né? O banheiro, escritórios, o próprio salão de desenvolvimento. E algo muito interessante que a gente pode colocar aqui, e moderno também, que seria, na parte da serigrafia, essa própria roleta, digamos assim, pensando na ergonomia, principalmente dos colaboradores, né? Algumas serigrafias ainda utilizam onde temos aqui a parte da roleta, o printing press, fixos, né? E aí o colaborador ele tem que estar sempre se deslocando. Aqui, como a gente tem esse tipo de roleta, o colaborador ele pode ficar na mesma posição e somente ir adiantando todo o seu serviço ali na roleta, né? Isso aqui é um dos pontos mais interessantes dentro da estrutura do layout da fábrica, né? Vamos dar continuidade. Aqui a gente tem mostrando, né, a quantidade de funcionários em cada setor. 5 funcionários para o bordado, 5 funcionários para a serigrafia. Na embalagem e expedição temos 4 funcionários. No estoque almoxarifado, 2 funcionários. Planejamento e administração, vamos ter 3 funcionários. E na limpeza e manutenção, 2 funcionários, né? Então, é uma estrutura bem organizada, bem colocada aqui. Basicamente, essa que nós trazemos é um tipo de estrutura quase que padrão para pequenas e médias fábricas, né? Digamos, pequeno e médio porte de fábrica, nesse conceito aqui de fábrica de camisarias, né? Enfim, falando um pouco sobre a hierarquia e distribuição do trabalho, temos algo bem dividido, né? Bem supervisionado. Visamos também um tipo de baixa rotatividade, onde a gente vai ter o diretor, né? Vamos ter o gerente de produção, o supervisor de bordado, o supervisor de serigrafia, onde todos estarão interligados junto com os operadores, coordenador de embalagem e expedição, o almoxarife, gerente administrativo, comercial, a equipe de apoio, enfim, todos muito bem relacionados aqui em relação à hierarquia, né? Então, nesse caso, temos uma hierarquia bem vertical e que procuramos cada vez mais, né, ouvir, né, cada uma dessas áreas. É proposto em projeto um plano de carreira, né, para incentivo dos funcionários, bonificações e técnicas motivacionais. Tudo isso com o intuito de a gente poder aumentar nosso engajamento e a produtividade, reduzir a rotatividade desse pessoal. Pode-se ter uma flexibilidade nessa rotatividade, lógico, pois é interessante que as pessoas elas estejam sempre atentas e saibam cada uma das etapas até a produção do nosso produto final. Incentivar o trabalho em equipe e o cumprimento de metas, reconhecer esforços e bons resultados. No plano de carreira, bonificações e técnicas motivacionais, ainda falando sobre essa temática, a gente vai ter bônus por meta mensal, premiação por tempo de casa, isso vai gerar uma certa reciprocidade para colaboradores, né, que tem tempo de casa, participação nos lucros e resultados, lógico, isso a partir do cumprimento de metas, funcionário do mês e um painel de mérito, né? Esse painel de mérito para incentivar justamente nossos colaboradores. Então, a intenção não apenas no plano de carreira, mas é também manter um ambiente agradável para que nossos colaboradores cada vez mais se sintam bem e cada vez mais tenhamos rendimentos melhores. Isso juntamente com treinamentos, né? Serão exigidos alguns
tipos de treinamentos para engajar esse pessoal e a gente sempre ter uma eficiência satisfatória na entrega do serviço, lógico, visando também a qualidade. O monitoramento e avaliação para esses medidores de desempenho, digamos assim, podem ser, tem seus responsáveis, né, e vai ter sua periodicidade, né, como bem visto aqui na nossa tabela. Um item de avaliação de desempenho, quem serão os responsáveis? Serão os supervisores e gerentes, né? E essa periodicidade, ela deve ser trimestral. Um item de apuração de metas e bônus vai ser pelo gerente de produção ou gerente administrativo, né? Pode ser mensal. A pesquisa de clima organizacional, a responsabilidade é inteiramente do RH ou da consultoria. Podemos dar uma parcela maior ao RH, vai agir de forma semestral. E a reavaliação do plano de incentivos pode ser realizada pela diretoria, proposta que seja numa periodicidade anual, mas podendo ter também aqui um tipo de adaptabilidade, né? A depender de como que sejam as metas, a depender da sazonalidade de vendas, enfim. E basicamente é isso. Essa é a proposta da camisaria Cangaço Fino, né? É um diferencial, como o Gabi já bem mesmo levantou em apresentação, principalmente por ser algo relacionado à personalização, né? Tanto na serigrafia quanto também no bordado. Enfim, é isso, galera. Obrigado pela atenção e até uma próxima.